Família, a primeira comunidade. Sim, é na família que nós conhecemos as primeiras pessoas. É dentro da família que também aprendemos que é importante a regra, é importante o bem-estar, é importante você respeitar. E quando esse tipo de coisa não acontece, nós vamos ter o quê? Vamos aos exemplos. Ah, não, lá em casa fica o som ligado a madrugada inteira. E olha, isso não é um exemplo fictício, não. Eu morei num apartamento e tinha um rapazinho que ouvia música alta, era 2 da manhã. Era impossível de você conseguir dormir, porque 2 da manhã o som alto, ele morava embaixo, eu morava em cima, que tuf, 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 a cama vibrava, porque era o som alto, a madrugada, e até uns 3 e pouco da manhã. Aí se pergunta, que horas começava esse som alto? Ah, 8 horas, quando ele acordava da manhã, já tocava o som alto, mas é assim, não é o som alto, é aquele que o prédio sacudia. Então, assim, se a família não cuida, tem quem cuide, né? A lei lá na cidade tem o quê? 22 horas já não pode ter som alto. Então, lá no caso, como eu estava falando do apartamento, a gente conversou várias vezes com o cidadão pedindo, né, para que diminuísse o som, que de madrugada deixasse as pessoas dormirem. E foi tanta reclamação no prédio que ele acabou, a família e ele, fazendo muito barulho, muita desordem, acabou saindo do prédio. E era uma coisa muito, assim, muito difícil de lidar. Por quê? Não tinha limite naquela família. Como que uma criatura tá ouvindo o som alto até 3 da manhã? Porque os pais não estavam lá. Então, veja bem, né? Os pais não estavam, mas a lei estava lá. Respeitar o mais velho. Então, quando dentro da família a criatura não é ensinada a respeitar o avô, a avó, um tio, uma tia, quando o vizinho mais velho fala, quando o professor fala, quando o padre fala, a pessoa não está nem aí. Na escola, bate ombro, né? Chega ao ponto de querer até, se duvidar, bater, matar, e daí tem a lei, o Estatuto do Idoso. Então, se a família não toma conta, existe lei para isso. Ah, o que é seu é meu, o que é meu é meu. Então, a pessoa que não tem limite, que não sabe pedir emprestado, aquela pessoa que acha que é dono de tudo, né? E aí a gente vê quando vai crescendo, a pessoa vai fazendo falcatruas, isso, aquilo, outro, e pode chegar até roubar e matar. Roubar e matar. Fica por isso mesmo? Tem código penal. Se a família não toma conta, a pessoa vai ter que aprender pela lei. Se dentro de casa a família não tem o quê? Boas maneiras, se não ensina boas maneiras, não sabe tratar as pessoas como pessoas, e a pessoa, a criança, o jovem aprende a tratar as pessoas como objeto, então ela vai achar que as pessoas estão na vida dela a serviço dela conseguir alguma coisa. Então, você vai ter o assédio moral, você vai ter o assédio sexual, aquela pessoa que fica ali numa empresa, né? Quem não conhece pessoas que roubam um projeto do outro, que falam o que não deve. Tá aí, uma pessoa que trata o outro como objeto, não tem boas maneiras, não tem respeito. Se isso não é ensinado, aí a pessoa tem que ser processada, acaba assim. Questão de casamento, né? Se dentro de casa a pessoa não vê um casamento, eu estou falando aqui na visão cristã católica de tudo que eu estou falando. Se dentro de casa você não tem uma imposição de, olha, namoro santo, se você quer casar, você quer passar a vida inteira com uma pessoa, né? Você tem que casar. Se não tem essa regra, se a família fala, o importante é ser feliz,
né? Você pode estar ali numa união estável, você pode morar junto. Se a família não dá um norte de fé, o que que acontece? Acontece que o que a cidade, né, o que que a, a lei ela nos dá? Da união estável, casou, divorcia. E casamento para a igreja não é isso, né? Casamento, compromisso sério diante de Deus se torna banalizado. É isso que a sociedade vai ensinar. A lei, ela não lida com a religião, lida com o que as pessoas, no modo geral, estão querendo. Se elas não querem casamento, toma união estável. E aí, por último, nós temos a fé. Quais são as regras sobre a fé? Bem, toda fé, e aqui eu estou falando da católica, mas toda fé tem regras. Toda fé tem regras. Mas se a pessoa, né, dentro de casa, cresce sem fé, porque a família fala assim, não vou impor. Quando crescer, decide. O que acontece? Quando chega na faculdade, na escola, vai descobrir a fala mentirosa, que a fé atrapalha pensar, que é coisa antiga, que quem tem ciência não precisa de fé, e um monte de pensamentos direto e indireto contra Deus. Como que uma família, né, pode ensinar assim? E o pior, quando você encontra alguém falando de fé, como que é? Todas as religiões salvam, que o importante é crer, que placa de igreja não faz diferença. Gente, essas frases são mentirosas, hein? Essas frases são mentirosas. Para um católico apostólico romano, a gente sabe que só dentro da igreja é salvação, fora dela não há. E como que a pessoa vai aprender isso se não vai ser dentro de casa? Aí a gente olha para a sociedade e fala assim, nossa, mas os jovens de hoje não tem família. Não tem família, quando tem família não tem regra. E como consequência nós temos o quê? Uma sociedade bagunçada, porque a bagunça que é dentro de casa, sem regra, eu posso tudo, bate o pé no chão e é o que eu quero, é assim lá fora. A gente está vendo as leis modificando para pior, porque dentro de casa não há, né, as regras sociais, as regras de Deus. Estou usando a palavra regra para ficar mais fácil, mas eu preciso dizer, os 10 mandamentos ainda estão na moda para aqueles que creem em Deus. Dos que creem em Deus, você crê em Deus, ótimo, os 10 mandamentos ainda estão na moda. Sua família tem que ser regrada assim. Nos mandamentos de Deus, a família tem que ser ordenada em Cristo. Agora, gente, veja bem, estou falando para aquelas pessoas que têm criança pequena e estão educando e às vezes já está na adolescência e fica, né, resistindo a ter um pulso forte. Lá na frente pode acontecer um desvio pela falta da sua fé no agora. Mas tem situações da família que o pai e a mãe dão fé, fazem o seu melhor em Cristo e a pessoa se desvia. Aí é um problema da pessoa. A família, o pai e a mãe fizeram o melhor, mas nós, como católicos, nós temos que, na medida do nosso possível, conduzir a nossa família para o céu.